Oi pessoal, tudo bom? Então, vamos para mais uma aula sobre a estética numa perspectiva filosófica. E para a aula de hoje, nós vamos fazer um recorte lá no período moderno, certo? Entre o século XVII e o século XVIII. Escolhemos para essa aula dois importantes filósofos, tanto um inglês, e aí nós temos o Locke, John Locke, e um escocês, que é o David Hume. Esses dois filósofos fazem parte daquele grupo de filósofos os quais nós chamamos de empiristas. Então, o próprio nome aqui já vai esclarecendo para vocês que a abordagem sobre a estética a partir da visão desses dois filósofos tem a ver com a experiência, está aí junto, com a perspectiva dos sentidos. Por quê? Porque são empíricos. Qual é, a perspectiva central dos empíricos, dessa teoria empírica? É de que todo o nosso conhecimento advém inicialmente da experiência. E os sentidos é a principal fonte para adquirir esse conhecimento, certo? Bom, o Locke, ele vai definir a beleza como algo, que se apresenta conforme a mente do espectador. Então, o que o Locke está querendo dizer com isso? Que é o espectador que define se tal objeto que ele está apreciando é belo ou não. Na mesma linha vai vir o David Hume, mas nós vamos perceber aqui que o David Hume dá um up, tá? Quando ele vai tratar a questão do belo na perspectiva filosófica. Há algumas críticas em relação à abordagem que o Hume faz, mas aí a gente vai entender um porquê de algumas críticas são válidas e outras também não tão significativas, O Hume vai aí na perspectiva do Locke, dizendo que a beleza não é uma qualidade do objeto, mas é um resultado do gosto do indivíduo, do gosto individual. Então, o Hume traz aqui para esse cenário a ideia de gosto. E aí faz a gente fazer aquela pergunta: o que é o gosto? Certo? E ele é o gosto em relação ao indivíduo. Então, traz junto com o gosto também uma perspectiva subjetiva. E é por conta disso que alguns vão criticá-lo, muitos vão criticá-lo, a ponto de dizer que ele não agrega muita coisa quando discute a estética, que a sua discussão a respeito da estética ou a respeito do belo, ela é circular, porque ele fica tentando sair de um lugar, mas a sensação que se tem é que ele volta para o mesmo lugar, tá? Mas, de certa forma, até onde eu estudei e conheço a abordagem do Hume, e a partir também de outros que também fizeram esses estudos, eu acredito que se Hume não colaborou de uma maneira significativa para a discussão do gosto, ele é aquele cara, certo? Ele é o meio de campo que pega a bola e faz um bom passe para o cara que vai fazer o gol, que vai ser o Kant, que é o filósofo que nós vamos ver na próxima aula, que vai dizer, vai fazer todo um juízo do gosto. Mas vale a pena a gente entender qual é a jogada, então, do nosso querido Hume. O Hume está trazendo aí para o campo da filosofia a questão do gosto, Então, ele está dizendo que cada um valoriza o objeto ou julga, esse objeto conforme as suas expectativas, a sua percepção. Ele é um empirista. Então, o gosto é subjetivo. A princípio, sim, Entretanto, o Hume ele vai fazendo determinados apontamentos que nós podemos considerar que ele chega a, sim, delimitar ou anunciar uma espécie de padrão do gosto.
Por quê? Porque ele vai dizer que nós, né, ao apreciarmos uma determinada obra de arte, eu já disse isso para vocês, que a obra de arte pode ser uma música, pode ser uma escultura, um quadro, até mesmo, né, uma paisagem em alguns sentidos, mas ao apreciar a obra de arte, o Hume está falando aqui a obra de arte tradicional, né, nós temos ou passamos por dois estágios. O primeiro estágio é o perceptivo. O perceptivo é quando vai identificar determinadas qualidades nesse objeto. Essas qualidades, segundo o Hume, elas são muitas vezes orientadas por noções culturais, certo? Então eu posso, ao observar uma obra de arte, o traço, e posso identificar esse traço, um traço suave, um traço pesado, uma sinfonia, certo? Então isso eu, né, tenho e recebo alguma influência do meio no qual estou inserida, há um contexto, quando eu identifico essas qualidades que estão lá no objeto, certo? Outra, né, o segundo estágio e fundamental é o afetivo, e aí que envolve os sentimentos, as minhas sensações. Eu identifiquei um traço, seja numa canção, seja numa escultura, num quadro, e aí a partir dessa minha identificação da qualidade, o que eu percebo, o que eu sinto diante disso? Isso é algo que provoca em mim um prazer, certo? Se provoca em mim um prazer, é belo. Então eu posso pensar que isso é uma espécie de beleza. Bom, se esse traço, essa qualidade provoca em mim, né, esse resultado afetivo é algo de desprazer, é que o que eu identifiquei nessa obra, essa qualidade, ela está o quê? Fora daquilo no qual, né, pode ser que tenha sido por um consenso determinado como algo belo ou não. Me gera uma certa recusa, certo? Então, o Hume vai dizer que o gosto se dá no estágio afetivo. O prazer, né, o sentir esse prazer pela beleza e o desprazer é resultado, então, da deformação ou da justa formação das qualidades. Bom, e aí nós poderíamos, então, caminhar e pensar. Ele está dizendo aqui, de certa forma, ele está anunciando, né, alguma coisa que permita que eu diga que exista um padrão, certo? Bom, a diferença, então, do gosto vai ser do modo em que eu percebo as qualidades desse objeto, né? Então, há aí um certo padrão. Ele vai trazer algo que é muito discutido, e nosso tempo aqui não permite discutir, que é a questão do crítico, certo? É o sujeito no qual possui toda uma educação para, né, aquela arte específica, aquele segmento artístico específico. E o que esse crítico faz? Ele reúne de uma maneira nele, né, o que é consenso entre as pessoas daquele tempo, aquela sociedade, que determina que um objeto seja ele belo ou não. Então, há princípios aí de gosto, certo? Esses princípios têm base na época, né? Então, na sociedade e na cultura. Então, o padrão pode ser dado a partir disso.
Muitos vão dizer que essa posição do Hume, ela não é forte o suficiente para dizer que o Hume faz um excelente trabalho quando se debruça sobre a arte, sobre a questão do belo na arte, sobre a questão do gosto. Mas, como eu disse para vocês, acredito que ele está aí fazendo meio de campo depois lá pro Kant, né? Porque ele toca na ideia, né, do gosto ter um caráter variável por questão da subjetividade, né? Mas ele toca no gosto como uma questão do prazer, do padrão. Então, é claro que aí ele fica com uma dificuldade muito grande, porque ao mesmo tempo em que ele quer, né, enquanto empirista, admitir essa relação subjetiva do sujeito como objeto de arte, ele busca por determinar princípios capazes de dizer sobre, né, fazer o juízo sobre uma determinada arte. O que não é permitido, a partir da perspectiva empirista da arte, é a questão do gosto superior e gosto inferior. Não. Há uma diferença do gosto, certo? Entretanto, não há essa coisa, uma predileção de gosto, um bom gosto e um mau gosto, certo? Então, o que o filósofo faz é, acredito eu, seja esgotar ao máximo essa discussão a respeito do gosto. E, ao final, eu concluo, né, que o Hume alcança o objetivo, que é afirmar o padrão do gosto. Não de uma forma tão lúcida quanto vai alcançar o Kant, nós veremos, mas ele consegue estabelecer aí esse padrão, incluindo, né, a subjetividade do indivíduo, mas dentro de um contexto, dentro de uma época, né? Que não, então, essa subjetividade, ela não é tão autônoma assim, porque nós somos influenciados pelo tempo em que nós vivemos. Há uma crítica, há todo um aparato que está alheio a nós, de certa maneira, moldando esse nosso gosto. E aí é que nós conseguimos, né, estabelecer algum padrão do gosto e poder dizer que determinada obra de arte, ela é bela devido àquele tempo, etc. E em outros tempos ela poderia ser considerada de com um outro conceito, horrenda, né? Entretanto, ela vai continuar sendo bela, porque sempre que nós olharmos para ela, nós temos que fazer o quê? Né? Essa consideração do tempo a qual ela foi produzida, certo? Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se não, a gente tira as nossas, né, dúvidas na nossa aula online da semana.